Vamos falar agora de saúde. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia faz um alerta para o aumento de casos de problemas na tireoide. Ela controla muitas funções do organismo e, por isso, é preciso ficar atento aos sinais de que algo pode estar errado. Há cerca de 15 anos, durante exames de rotina, Dona Malu descobriu que tinha hipotireoidismo. Na época, ela não deu tanta importância. Na época eu nem me preocupei, como ainda hoje não me preocupo. Eu acho que é uma doença que a gente pode controlar, né? Eu levo sempre controlando, faço exame de 6 em 6 meses, convivo com ela e não me preocupo. O hipotireoidismo é o mau funcionamento da glândula tireoide, uma das maiores do corpo humano, responsável pelo desempenho de várias funções no organismo, como o crescimento de crianças, controle de peso, na memória, dentre outras funções. Dona Malu passou a fazer por medicamentos a reposição do hormônio, cuja produção havia caído. Preocupação mesmo ela teve quando descobriu nódulos na tireoide. Quando eu fiz a primeira punção, eu fiquei com medo, mas o resultado foi bom, graças a Deus. Já fiz 2 punções e agora eu estou sempre, de 6 em 6 meses eu faço a ultrassonografia, e punção só quando o médico acha que deve. Com o acompanhamento correto, ela se tranquilizou e mudou o estilo de vida. Pratica hoje 3 tipos de atividade física. Bons exemplos como esse da Dona Maria de Lourdes assumem uma importância maior na medida em que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população possui algum tipo de distúrbio da glândula tireoide. Prevenção e formas de tratamento precoce desses distúrbios são temas que estão sendo discutidos na Semana Internacional da Tireoide, que vai até o próximo dia 26. E serão discutidos também no próximo sábado, aqui no Parque da Cidadania, no evento Ação Global, uma parceria da Rede Globo e do SESI. Durante o Ação Global, endocrinologistas como o Dr. Flávio Melo vão orientar sobre o controle de peso e ensinar o autoexame da tireoide. Como ele demonstrou no Parque da Cidadania, qualquer pessoa pode fazer, estando diante de um espelho. O autoexame é um exame mais visual, onde a tireoide é uma glândula que se situa abaixo do pomo de Adão, logo acima da fúrcula external. Obrigado, senhora. Tem um formato de um escudo, daí o nome, a origem do nome em grego. E quando existe algum abaulamento, algum nódulo, algum bócio, isso pode ser facilmente perceptível ao espelho durante o movimento de deglutição. Então, o que a gente orienta as pessoas que procedam como a gente orienta, é que podem segurar um espelho ou ficar diante de um espelho e fazer um movimento, deglutir um líquido, alguma coisa, avaliando a região anterior do pescoço. É o que a dona Regina fez, ela fez um movimento como se estivesse engolindo, né? Quando existe um nódulo de tamanho considerável, de expressão clínica, ele geralmente consegue ser perceptível. E neste caso, a doente vai procurar auxílio médico para prosseguir com a investigação. Dona Regina gostou das dicas e disse que, por ser diabética, já cuida habitualmente da prevenção de problemas com a tireoide. Já aprendeu como é que faz o exame diante do espelho? Já. Já tomou a aula, já dá para colocar em prática, né? Isso, agora é só pôr em prática. Sempre a prevenção é a forma que a gente tem de se cuidar, é a prevenção. São muitas as perguntas e dúvidas. A nossa consulta de hoje é com o médico endocrinologista, Dr. Wallace Miranda. Você aí de casa pode mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número, você aí de casa já sabe, é o 98101-9594. Bom dia, Dr. Wallace. Bom dia, Marcela. Bom dia, Neto. Bom dia, Dr. Wallace. Seja bem-vindo. Eu começo lhe perguntando, como é que a tireoide age no nosso organismo, doutor? A tireoide é uma glândula, como bem comentado, localizada logo abaixo da região do pomo de Adão, na região do pescoço. Produz hormônios muito pequenos. Esses hormônios, eles conseguem entrar em praticamente todas as células do organismo, controlando a função do organismo, controlando o metabolismo do organismo. E outro detalhe é que existem problemas na função da tireoide, pode existir problemas, como também podem existir nódulos na tireoide, ou seja, um caroço na tireoide que deve ser avaliado, que exatamente é o tema da nossa campanha desse ano. Dia 25 de maio, que amanhã é o Dia Internacional, Dia Mundial da Tireoide, e essa semana é considerada Semana Internacional da Tireoide, que ela vai finalizar exatamente no Ação Global. Nós, os endócrinos do estado do Piauí, estaremos lá prestando serviço à população de 9 da manhã até as 4 horas da tarde,
fazendo exame físico no paciente, orientando, distribuindo folder. E amanhã estaremos com os outros médicos lá no CRM, também aberto a todos os médicos, discutindo sobre as doenças tireoidianas. Vamos ter cirurgião de cabeça e pescoço, radiologista, patologista e endocrinologista, discutindo sobre isso. Agora, por que essas disfunções ocorrem, doutor? Nem todo mundo tem essas disfunções, né? Mas quando ocorre, é de forma quase que em cadeia, né? Por que isso ocorre? Isso é muito comum, como bem comentado na reportagem. A prevalência, mais ou menos, no Brasil é considerada 10% da população do Brasil. Mas isso considerando o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, o nódulo tireoidiano. Mas em estudos que avaliaram com ultrassom em pessoas que não sentiam nada, que não tinham alteração nenhuma, esse número pode ir até, por exemplo, 68% da população, a prevalência. Sendo que no idoso, essa prevalência aumenta mais ainda, ou seja, é bastante comum. A principal causa no mundo dessas disfunções da tireoide seria a deficiência de iodo, só que o Brasil ele é considerado autossuficiente de iodo há várias décadas. Então, existe um caráter genético importante, existem outras substâncias que estamos descobrindo hoje em dia que podem alterar isso, que são chamados disruptores endócrinos, podem provocar nodulação na tireoide, que está contido, por exemplo, em alguns agrotóxicos. Então, é bem amplo, bem complexo, então merece uma atenção mais especial, esse problema na tireoide. Aí falando dos tumores, alguns tumores podem ser benignos, doutor? Sim, grande maioria das vezes eles são benignos. Na realidade, mais de 95% dos casos eles são benignos. Aí cabe a gente diferenciar exatamente aquele que realmente é maligno para agir no tempo correto. Então, exatamente essa é a atenção. Se tem um nódulo tireoidiano, como o Dr. Flávio comentou na reportagem, viu no espelho, se sente alguma coisa diferente, por isso procurar... é importante aí o autoexame, né? Como a gente mostrou na reportagem. É importante o paciente se olhar, digamos assim, se alguém da família perceber alguma coisa estranha com relação à região do pescoço, procurar imediatamente o endocrinologista para fazer um exame físico mais detalhado. Após o exame físico, é feita a avaliação da função tireoidiana, para ver se os hormônios estão normais, e também avaliada com a ultrassonografia, para avaliar se realmente tem um nódulo ou não. Ou seja, são exames simples, acessíveis a toda a população. Essa disfunção da tireoide pode desencadear outras doenças, ou se não tratada de forma correta? Sim. Quando a tireoide não está funcionando de maneira adequada, todo o organismo pode ser afetado pelo fato do hormônio ele entrar em praticamente todas as células. Chama muita atenção, por exemplo, quando a função da tireoide está exagerada, pode ter que seria no caso o hipertireoidismo, o coração fica acelerado, por exemplo, ansiedade, aquele paciente que se estressa por qualquer coisa, perda de peso, o intestino pode ficar acelerado. Então, como manter longe aí esses problemas da tireoide, doutor? A primeira coisa, uma vida saudável é indicada para todo mundo, então alimentação adequada, isso quanto mais natural possível, melhor, isso seria uma indicação para todo e qualquer paciente, para toda e qualquer patologia. E percebeu que alguma coisa não está normal, começou a sentir alguma diferença, seja no seu dia a dia, aquele paciente começa a ter um cansaço, o paciente começa a perder peso, ganhar peso de maneira exagerada, procurar um especialista para fazer exames gerais. Isso daí com relação à função da tireoide, com relação ao nódulo, quem tem que prevenir, que seria com relação ao câncer de tireoide, que seria outra vertente dos problemas da tireoide, aparecer algum nódulo, aparecer alguma tumoração na região cervical, procurar também o especialista. Emagrecimento ou aumento de peso tem alguma coisa a ver com a função da tireoide? Tem sim. Se o hormônio estiver exagerado, aí pode provocar emagrecimento. Se o hormônio da tireoide estiver um pouco abaixo, pode provocar o ganho de peso. E uma pergunta de um telespectador. A castanha do Pará traz benefícios? A castanha do Pará, ela vem sendo dito nas últimas décadas devido ao selênio que ela tem. Tem selênio, então tem sido atribuído algumas funções, digamos, a essa castanha do Pará. Com relação a Alzheimer, por exemplo, com relação a tireoide, por exemplo. Na realidade, recomendação geral, se a pessoa tiver uma alimentação bem saudável mesmo, já vai ter suprido todas as necessidades vitamínicas. Perfeito. A Cíntia, do Morada Nova, ela pergunta, minha mãe e uma tia tiveram problemas na tireoide. Tenho 19 anos, posso ter uma vida futura? Com certeza absoluta, tem uma probabilidade maior e chama atenção agora também com relação aos casos que a gente tem que sempre pensar em câncer, em malignidade. No caso, se esses parentes dela tiverem tido, por exemplo, câncer de tireoide, ela tem uma chance maior de ter câncer de tireoide se você tem um parente de primeiro grau. Se aparece um nódulo repentinamente em paciente abaixo de 20 anos, acima de 70 anos, tem que ficar mais atento. Se é do sexo masculino, tem que ficar atento também.
Se é aquele nódulo único, mais duro, mais preso, então tem que ficar atento que pode ser um câncer tireoidiano. E se tiver tido alguma radiação na região do pescoço. Então esses são os critérios de malignidade. Então essa paciente tem que avaliar exatamente qual a doença que a mãe, a tia tiveram, porque se for um câncer tireoide, ela tem um risco maior e deve procurar já um auxílio médico. Com relação ao tratamento, doutor Wallace, das disfunções da tireoide, o que hoje está mais avançado, como é a forma de tratamento dessa doença? A gente viu que a nossa personagem convive muito bem, ela falou, disse que tem uma vida normal. Dá para ter uma vida normal, né? Sim, com certeza. A paciente da reportagem, a dona Maria de Lourdes, ela tem, na realidade, 2 problemas de tireoide, né? Ela tem o hipotireoidismo, né, que a tireoide não funciona de maneira adequada, e ela também tem nódulo tireoidiano. Ou seja, se falta o hormônio, ele pode ser reposto através de medicação mesmo, comprimido. E no caso do nódulo tireoidiano, ela está acompanhando para realmente avaliar se pode evoluir no futuro para um câncer tireoide. Mas no caso dela, como ela disse, já fez 2 biópsias, 2 punções e não veio nada de câncer tireoide. Então é só um acompanhamento. Ou seja, o acompanhamento é de maneira bem simples. E quando acontece o caso de câncer tireoide, aí sim tem que proceder com a cirurgia, iodoterapia, tratamento medicamentoso, que também é possível de fazer, é acessível a toda a população, por isso que é importante. É um tipo de câncer que ele é totalmente, na grande maioria das vezes, ele é totalmente curável. Então, a gente tem que ficar atento, não pode deixar isso aí passar. A nossa consulta hoje foi com o Dr. Wallace Miranda, médico endocrinologista. Obrigada, doutor, pela presença aqui. Estou à disposição. Obrigado, Wallace, mais uma vez pela presença no Bom Dia Piauí. Obrigado.